Galera, deixa o like na live, obrigado a todo mundo que tá aqui. Vamos então ver Flamengo e Internacional 1x1 no Maracanã. Baita jogo. Eu queria ter ficado mais puto no final desse jogo, mas nem fiquei tanto. Mas a gente vai ver aqui como é que foi esse jogo. Jogo de dois times muito fortes, né? Que vão disputar. E o Flamengo com bastante problema, né? Você vê o Luiz Araújo aí. Luiz Araújo, pra mim, é aquele negócio, cara. O Flamengo jogou com 4 atacantes, certo? Porque o Gerson e o Arrascaeta estão fora. Assim, o Gerson tá desgaste, o Arrascaeta lesionado de fato. Olha essa cabeçada, olha a defesa do goleiro. Não, e só deu Inter, né, pelo que eu vi. Deu sim. E o gol do Inter é muito bonito, pé em pé, tá? E um cruzamento que vai no Bruno Henrique do Internacional. Não, o Bernabé, esse aí, né? ó. Nossa. Não, o Bernabé. É um monstro. Como joga bola esse cara. Que lateral incrível. Quando veio lá... É bom mesmo esse cara. Não, a proposta que eu acho que eles tinham que pagar 4,5 milhões de euros pra contratar o Bernabé, irmão, passa no crédito e leva, porque... Tranquilo. Que jogador bom, tá? E ficou o Wesley Bernabéu ali, né, disputando essa área, e o Wesley foi muito bem também. Ó. O primeiro tempo, cara, o Nossa, Internacional golaço. fez uma linha de 5, tá? Pra segurar o Flamengo, tinha lá a linha de 4 normal, e o Fernando, Bom que jogador. é volante, muito bom jogador, puxava aqui, e eles fizeram uma linha de 5 pra segurar e tal, e foram muito bem. Foi um jogo de xadrez, hein, Inter e Flamengo, muito intenso. Muito inteligente o Roger, tá? Sim, sim. Dificultou muito. Uma coisa, depois que eu quero te perguntar, Dava. Uhum. Eu senti o Flamengo com dificuldade em matar jogo. Sim, não, olha isso aí. Ó. O Juninho, mas foi o goleiro que tirou. Foi bem, o foi a goleiro foi mãozinha bem. no goleiro aí, que fez. Mas nesse jogo específico, cara, eu acho que foi um pouco circunstancial. O Flamengo poderia ter feito. Eu não achei que o empate foi injusto, esse chute aí. Aí foi o que sobrou o gol do... Segundo tempo, o Flamengo foi totalmente avassalador. O Inter ficou nas quadras do tempo todo. O Flamengo teve muita chance, controlou o jogo no segundo tempo, veio pra cima, mas com as mudanças, né? Porque... E o Inter vem forte pro vice. Calma aí, cara. Então, o Inter tem essa coisa também. E o que Foi só aconteceu? Flamengo mesmo. Eu acho que o Flamengo tinha que ter entrado com, em vez do Luiz Araújo de titular, ter entrado com o Matheus Gonçalves de titular. Mas aí, quem entende do time é o Luiz Araújo aí, ó, isolou a porra da bola. Quem entende do time e da condição dos jogadores é o Felipe Luiz. Eu acho que deve ter algum motivo pra ele não ter colocado o Matheus Gonçalves de titular. Caralho, olha que esse, bola. olha esse lance. Ai! Mas o goleiro tirou, tá? Não, mas O goleiro ele bateu. foi certinho. Não, ele tem fez erro, certinho, o goleiro acertou. Essa foi a chance mais clara que o Caralho, Juninho foi o perdeu. Juninho. Foi Foi o bem, Juninho. foi bem. E aí você vê que o segundo tempo só dá Flamengo, pô. Nossa! Já teve esse lance aí. Teve uma falta que quase foi. O Flamengo. Olha, o segundo tempo foi porrada do Flamengo, cara. De La Cruz jogou bem. Só que a gente tava com esse problema no meio de campo, né? Esse de cobertura que o Bruno Henrique tentou aí. Ai, Mas é mas maldade. aí, viu? Ia Isso é ser doideira. golaço. Nossa, ia ser gol Sim. de craque. O Pulgar foi uma grande partida também. E o Rocher, que foi Olha o isso aí. goleiro? Esse aí foi o Alacian. O Alacian, moleque da base, entrou e teve umas 2, 3 chances. Essa foi uma. Não, ele chama Wallace Ian. O Alacian, E aí outro lance do Alacian aí, ele vai chutar, o goleiro daí vai pra fora. É o Então, Rocher? O Plata entrou, foi muito bem. Não, eu vou te explicar. Que o Rocher Tá. começou o jogo, mas ele sai no meio, eu vou explicar isso aí direitinho. Tá. Então assim, você vê, o Flamengo terminou, tá? O jogo com 19 finalizações. 19, o Inter com 3. Então assim, foi mérito também do Roger ver o que tava acontecendo. O Alacian de novo. O que tava acontecendo no segundo tempo, falou, cara, não vai dar, os malucos estão insanos. E tava mesmo. O Flamengo no segundo tempo desse jogo foi um bagulho insano. E aí o Matheus Gonçalves entrou muito bem, tá? Entrou muito bem e articulando ali e tal. Então assim, cara, foi um jogo que o Flamengo até foi bem. O resultado não foi esperado, porque em casa, mas é um time muito forte, o Internacional muito bem. E o Roger Machado e o Felipe Luiz fizeram uma disputa à parte. Foi muito interessante ver que o Roger fazia mudança, o Felipe lá fazia também. Foi muito interessante ver o jogo de dois que devem disputar as cabeças do campeonato. O Flamengo, por causa de não ter os meio-campos que queria, jogou de Pulgar e o De La Cruz. E aí teve Juninho, Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo, sendo que o Michael e o Luiz Araújo fizeram mais o meio, o Luiz Araújo fez mais o meio ainda, só que não foi bem no meio de campo, o Luiz Araújo não conseguiu articular bem, e o Flamengo teve alguns problemas de fazer, conseguia bola longa, não sei o que, as laterais, o Wesley indo, o Alexandro também, mas foi um jogo muito disputado, cara, não tem nem o que reclamar, porque foi foram poucos erros dos dois lados, tá? Foram pouquíssimos erros dos dois lados, foi um ótimo jogo de futebol. E no segundo tempo, quando o Felipe faz as mudanças, entra o Cebolinha, entra o próprio Matheus Gonçalves, entra o Alacian, que foi bem. Aí tá todo mundo criticando o Juninho porque perdeu uns 2, 3 gols. Sim, eu entendo, mas ele não foi mal, galera. Aquela cabeçada que ele acerta, o mérito do goleiro ter defendido, pô. E o lance que ele sai na cara, pô, o goleiro... É muito improvável aquela defesa do Antony, goleiro que foi o goleiro do Campeonato. Mas defende. Bom goleiro. Então assim, foi disputado pra cacete, foi um bom jogo dos dois times. E foi um ótimo jogo de futebol, cara. Assim, óbvio que eu fiquei puto que a gente não ganhou, mas foi bem, não tem muito o que falar. Não teve muito erro. O time jogou pra frente, tentou ganhar, pô, o tempo todo. O melhor jogo do campeonato, né? Eu acho que foi, até então.
Eu acho que é o seguinte, o que eu gostei muito da parte do Flamengo agora falando, é que o time, porra, a fome do time de ganhar o jogo, entendeu? A fome do time de ganhar o jogo. Isso, pra mim, é muito importante. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais importante ainda, sabe? Ter essa fome pra ganhar o jogo. E teve até o final, não conseguiu, mas tá. Agora o Rocher, o que aconteceu com o Rocher? Rocher, goleiro titular do Internacional. Aí teve um lance aí, eu não sei se foi aquele, eu acho que foi aquele que teve a cabeçada, eles chutaram ali a bola, não sei o quê. E aí ele chamou o médico foi lá e tal. O que aconteceu? Ele teve uma lesão meio séria no dedo. Por quê? Por quê? Porque ele tava de aliança. Não pode entrar com nenhum tipo de anel. Só que o goleiro bota a luva, então o juiz não viu. Mas não pode, é proibido, ele podia ter perdido o dedo dele, sabe? Porque é perigoso realmente. Aí ele teve que ser substituído por causa disso. E aí ele foi substituído e entrou ontem. Tem que abrir a aliança porque inchou, né? Talvez tenha que cortar e tal, não sei como é que eles fizeram não mostrou, mas ele lesionou o dedo. Por causa não pode, pô, é regra do futebol, você não pode entrar com essas coisas em campo que ele nenhum. quebrou. Quebrou o dedo? Pô, olha que, já fez cirurgia, tô falando aqui, olha que loucura. Aí dá mole, né, pô, aí é foda, você se lesionar por causa disso. Não, mas deve ter batido de outro jeito lá também. Não, mas tipo, não pode. Não pode. Mas não foi, eu acho que só por isso, deve ter sido a batida mesmo. É o último romântico, né? Perfeito. Se fosse o Davidson, a gente entenderia. Por isso o Ney não usa, pô. Calma aí! Cartão amarelo. Calma aí, Cartão amarelo. Olha Inclusive, só. você viu que o Neymar fugiu? Fugiu? Perguntaram ele no Paulistão lá, fugiu da... Quando vai ser o casório? Fiquei sabendo que tá marcado e tal. Ele, não tô sabendo de nada, não. Louco, pera aí, cara. Quem tá fugindo mais, o Ney ou o Abel das coletivas, hein? Mas o Abel nessa não fugiu, ele tretou com o repórter, foi melhor ainda. A gente vai ver já já. Agora, foi muito esse bom jogo aquilo lá, aí, tá? seguinte, Foi muito bom. A fugida ou o bate-boca? A fugida foi boa demais. Porque o bate-boca, eu acho que ele tomou um entorto do Eu do também repórter, acho, viu? tá? Ele chamou pra xixi e tomou a pavor. E sabe que a gente aqui não costuma ficar a favor dos Não, mas repórteres, nós, tá? jornalistinhas, entendemos, né? Tá, não, mas nessa eu também geralmente não fico a favor do repórter, não. Mas naquela ele deu uma adiantada no Abel. Mas, cara, sobre esse jogo aí, é legal, né? Porque logo de primeira a gente já teve os dois times que eu acho que são os que apresentam melhores futebol, o melhor futebol hoje no Brasil, né? Que é o Internacional e o Flamengo. Todo ano a gente tem esse negócio, né, de, quero ver essas duas equipes se enfrentando. Ano passado, os últimos anos era Palmeiras e Flamengo, teve a hora do Botafogo, né, também, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Flamengo e tal. E eu acho que esse ano a gente já começou com os dois que apresentam o melhor futebol, né? Eu acho que é o Internacional e o Flamengo. Agora, em relação a brasileiro, o Davi, é aquela velha história que não tem como fugir disso, né, cara? O brasileiro precisa de ter material humano. E se a gente for pensar hoje em quem tem ainda o melhor material humano, em quantidade e em qualidade, ainda é o Flamengo, né? Então, tem uma larga vantagem por isso, né, cara? Você perde um atleta, tem outro ali que é do mesmo nível, ou às vezes é melhor que tá no banco se recuperando, né? Então, o Brasileirão é isso aí. E assim, e aí você vê, né? O Internacional manteve o time, tem lá o Wesley que tá numa ótima fase. É curioso que o Internacional e o Flamengo tinham 3 jogadores com o mesmo nome. Tá. Zagueiro Juninho Internacional, atacante Juninho Flamengo, Bruno Henrique volante, Bruno Henrique atacante e o Wesley lateral, Wesley atacante. Curioso isso. O Bruno Henrique foi um ótimo reforço. O cara tava meio esquecido, né? Ele foi embora do Palmeiras há um tempo, né? Sim. E aí trouxe. Ele era bom no Palmeiras também. E meio que esqueceram desse cara, trouxeram pra cá. Jogou bem no Corinthians também. Ele é bom jogador. O Bernabé é um absurdo. Os dois zagueiros do Internacional, Vitão e o Juninho, fizeram um ótimo jogo, são ótimos zagueiros. Foi baita jogo, pô. Foi um teste muito forte pros dois times, os dois times saíram muito bem. Não é muito fácil a gente ver esses jogos, porque às vezes, até quando a gente tem dois elencos fortes, e eu tô falando de Campeonato Brasileiro, não estou falando de mata-mata, no mata-mata todo mundo se entrega muito, mas o Campeonato Brasileiro tem aquela coisa, né? Você vai levando. É difícil ver até dois times bons jogarem com intensidade, com força, com qualidade. Foi muito bom, cara, o jogo. Realmente, por isso que eu não fiquei nem tão puto.